tudo aí. Seria interessante agora, né, o Armínio Fraga, o Edmar Baixa, o Pedro Malão, o Pércio Arida, né, todos esses que recomendaram o voto no Lula, sabendo que era o oposto do que eles legaram de muito bom ao país, seria interessante, né, trazê-los para conversa. Isso é uma das coisas que tinha que estar acontecendo no Brasil hoje, que não está acontecendo, porque os caras estão lá, enfim, os caras não, boa parte do debate público está aí tomado por fetiches, né? E aí, cada vez mais esse negócio, né? Ali os pretendentes, né? Cada um vê quem é que vende melhor aquela utopia, aquela pedra filosofal, no caso da direita, né? E a briga do Nicolas com o Eduardo Bolsonaro é sobre isso. Quer dizer, eu não sei sobre o que é, na verdade. Eu sei que para pessoas comuns como eu, que viram o noticiário aparecer, porque nem rede social mais eu acompanho propriamente, embora diga altamente democratizante, viva as redes sociais, etc, etc, tudo hoje tem que ser ressalvado, né? Que a patrulha está aí, né? A patrulha está de olho vivo. Em tudo quanto é lugar do espectro político. Não é no petismo só não, nos abusadores. Está todo mundo na patrulha, está todo mundo vigiando. E essa palavra aqui pode render não sei o quê. Então as redes sociais, as pródigas, as democratizantes, as redes sociais, que eu tenho visto um pouco, mas aí recebo essa notícia, né? De que eles estão disputando não sei o quê, não sei se é quem é mais Bolsonaro. E aí eu já digo, modestamente aqui, nem o Nicolas, nem o Eduardo são mais Bolsonaro, nem o Flávio. Porque o Bolsonaro, Jair, só tem aquele. Se é uma questão, né, do eleitorado, dos simpatizantes, procurarem quem é o lugar-tenente, né, quem é o representante do Jair Bolsonaro, porque ele não vai concorrer, eu respondo, ninguém. Ninguém é. Ah, mas qual vai ser o mais parecido? Não sei, vamos ver. E aí, nesse lugar aí de intolerância e de patrulha, sobreveio, então, esse negócio o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o Nicolas Ferreira, que é um deputado muito bem votado e altamente influente nas redes sociais, poderosamente influente, e que tem, enfim, uma ação muito visível, né? Fez uma caminhada, que foi um ato de um simbolismo muito grande. Só que aí, né, quem soube disso e recebeu as informações do tipo, né, de disputa, não conseguiu entender qual era a grande questão. Ah, não, mas são questões que estão por trás. Bom, estão por trás, decide por trás, resolve por trás. Mas era um negócio de... Tem as matérias aí também, a gente vai ver. Não sei o quê, de risar, é deboche, não é deboche, é falta de respeito, não é falta de... Bom, os problemas que o Brasil tem não comportam para, enfim, as forças que podem, né, fazer frente eleitoralmente, politicamente, a esse problemão, né, a situação não comporta, obviamente, esse tipo de energia gasta, né? Não, eles estão brigando ali, podia ser isso, né? Estão brigando ali. Então, tá bom. Cada um briga com quem quiser, mas no centro do debate político não dá, companheiro. Aí é culpa de quem? Não sei se é culpa deles, não é culpa deles, é culpa das coisas como elas estão. Entendeu? É você dar importância, colocar, né, na hierarquia de significação, essa régua precisa ser revista, talvez. E aí, tá bom, então já falei sobre, né, quem é o Bolsonaro, ou quem é mais leal ao ex-presidente Bolsonaro, ou quem representará melhor, enfim, quem é a encarnação eleitoral do ex-presidente Bolsonaro que não poderá concorrer. Ninguém é. Ninguém é. O próprio ex-presidente Bolsonaro, claro, ele escolheu o seu filho Flávio para concorrer, ponto. Alguém precisava ser escolhido. E esse escolhido haverá de demonstrar ou não as suas próprias virtudes. Certo? Porque aquelas que a população viu no pai dele, elas são intransferíveis, como acontece com todo ser humano. Né? Tem um replicante. Quem é o replicante do Jair Bolsonaro? Ninguém. Não tem. E o próprio Bolsonaro, aí entra num ponto que eu acho muito importante. Em 2018, e dali para frente, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, já na condição de presidente, foi questionado pela tal direita. Eu digo tal, quem me acompanha sabe por quê. Porque é algo vago, é algo enganoso, é algo que já trouxe expectativas, agentes, elementos que não eram o que pareciam e que serve para quem está com um chicotinho debaixo do braço como pretexto para chicotear. Bom, eu estou aqui no meu cantinho, do Papo Reto, falando o que tem que ser falado. Por mim, né? Tem que ser falado por mim, que acho isso. Se você não acha, tranquilo. Mas é isso. Então, questionado por alguns dos puristas, porque quando você vai para essa área conceitual, a direita, o conservador, etc., aí você tem os verbetes, você tem as cartilhas, você tem os dogmas, né, absolutamente ali eloquentes nos seus propósitos. Então todos esses dogmáticos foram lá para cima do Bolsonaro, quando ele era presidente, perguntando, cara, que história é essa de liberalismo agora? Liberalismo e tal. Jair Bolsonaro, com toda, né, o currículo como deputado, onde é que estava isso? Na sua trajetória? E ele respondeu, não estava. Não estava, eu pensava tudo ao contrário disso. E agora? E agora? Como é que ficam aí os paladinos, né, os detentores, os monopolistas de uma virtude ideológica inexpugnável? Como é que eles ficam diante disso? Se o próprio ex-presidente Bolsonaro, né, que seria dentro dessa caricatura, né, ali o representante de direita, como é que ficam esses supostos valores, essa catedral, né, de valores impecáveis, que tem tantos traidores em todas as esquinas? Onde é que fica isso se o próprio ex-presidente Bolsonaro, que hoje é a principal referência do que seria, né, essa corrente política, disse isso? Não, eu pensava tudo ao contrário. Procure aí a entrevista dele. Mas como assim? Sim, eu, né, dentro do que eu entendia, da direita, do que eu me preocupava e tal, eu era nacionalista e estatizante.
E se ele colocasse em prática esses ideais anteriores dele, ia ser uma ruína. Porque já se percebeu que inflar o Estado, supostamente, para distribuir melhores recursos, até como ideia pode não ser uma falácia, mas como prática se revelou, é sempre uma falácia. Sempre. Aí, nesse ponto, a humanidade não conseguiu, não chegou lá, não tem esse nível de perfeição institucional, não. Então, inchar o Estado não dá, não é bom para a democracia. Para criar uma agremiação de apaniguados, é ótimo, o Estado, né? Então, como assim, presidente? O senhor abandonou as suas convicções? Ele respondeu, ele sempre foi uma pessoa que não entrava muito, não se impressionava muito com esses artefatos retóricos, nem teóricos. Ele disse, não, eu conversei com o Paulo Guedes, ele me mostrou como poderia ser melhor, como poderia ser mais eficiente e mais benéfico para a população. Eu acreditei, apostei, e foi isso que ele fez. Afiançou, chamava de posto Ipiranga, que é uma boa piada, porque perguntavam para ele sobre economia, ele dizia, tinha aquela propaganda, ele dizia, pergunta no posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, por sua vez, assumiu o Ministério da Economia e fez uma gestão exemplar, a melhor que poderia fazer, inclusive conseguindo sair da pandemia com uma das menores inflações no período altamente inflacionário no mundo. Então, não tem esse totem, né? Não tem esse lugar perfeito, não tem esse idílio, essa utopia, que vários desses, e eu acho que talvez, não sei direito, tá? Talvez nessa briga, nessa brigalhada, no fundo é um pouco isso que está em questão, e está por toda parte, né? Não, quem é o impecável? Quem é aquele que vai botar o dedo na cara do sistema? E aí, falando sobre isso, é muito importante, eu acho, notar o que está acontecendo com a nova imprensa, né? Porque a velha imprensa, né, ela fez, ela foi a um ponto inimaginável em termos de traição dos seus propósitos, né? Isso aí já está mais do que apresentado, né? Vou sempre citar como evento emblemático a BBC, British Broadcast Corporation, uma das mais tradicionais grupos de comunicação do mundo, adulterando o discurso do Trump para tentar evitar que ele voltasse à Casa Branca. Preciso dizer mais alguma coisa? Preciso dizer que isso, né, a construção de histórias fantasiosas para fins de poderes particulares se tornou frequente na chamada grande imprensa. Eu já falei isso ou algo parecido com isso? Não tem problema. Eu tenho que falar, e todos, eu acho, têm que falar todos os dias sobre esse tipo de prática. Mas, mais recentemente, nos Estados Unidos, com a ascensão do Trump, né, o Mark Zuckerberg já fez uma correção de rumo, o Elon Musk comprou o X, e, de repente, aquele estado de coisas que é o mais reacionário de toda a modernidade, né? Essa conjunção, esse conluio entre players gigantescos, mundialmente, para empurrar uma determinada, para manipular o senso comum. Né? Olha, isso aqui não é uma denúncia, não, tá? Isso aí foi confessado pelo senhor Mark Zuckerberg perante o parlamento norte-americano em carta, escrita. Está tudo lá. Não tem a repercussão, né? Não tem a conceituação de gravidade que deveria ter, porque é isso, porque esse mundo atual ele está na picuinha. Ele está na picuinha, né? Ele está ali buscando como é que ele cancela, como é que ele patrulha, como é que não sei o quê. Mas é aterrador o que se passou. Mas está havendo aí uma certa correção de rumo de vários veículos, e eu aqui no meu cantinho do Papo Reto acho maravilhoso. Mas espera aí, mas você quer que a emissora tal, que foi tão longe e causou tanto mal, que isso saia de graça para ela e que ela saia limpinha do outro lado? Eu digo, não é problema meu esse julgamento. Eu acho que as pessoas que atuaram de uma maneira injusta, de uma maneira covarde, que falsificaram seus propósitos, o certo é que elas respondam por isso, porque senão a sociedade não cicatriza, né? Mas não é a minha maior preocupação. Minha maior preocupação é que passe uma determinada nuvem de impostura, né? Que a gente se desintoxique dessas tentações e passe a viver dias melhores. Então, essa empresa tradicional, ela tem corrigido seu rumo tanto mais nos Estados Unidos e no Brasil. Na Europa é sentar e chorar, né?